Imagina como são as coisas, né, meus amigos? Do nada, quando a gente menos esperava, aparece um gigante nesse momento. Luiz Fux vem se tornando uma pedra no sapato de vários personagens dentro aí do Supremo Tribunal Federal. Ontem, mais uma vez, ele acabou tomando uma decisão. Semana passada, ele acabou interferindo no plano de vários personagens e vem construindo um caminho que vai deixando Lula e os seus aliados, não adianta falar que não, os seus aliados numa situação complicada. Luiz Fux aparece em um momento muito importante, né, do que vem acontecendo aqui no nosso país. Ele, praticamente com a decisão do voto que ele deu, ali no julgamento do presidente Bolsonaro, abriu a possibilidade de várias contestações aí nos organismos internacionais, porque aqui esquece, por enquanto, não se sabe perfeitamente que aqui não tem justiça. Vou mostrar tudo aqui, solta o dedinho no like, vamos trazer notícia e informação aqui para Dedéu. Olha só, o pessoal ainda comentando, né? Fux vai ter Disney aí para ele, né? O pessoal aqui zombando tal, da situação de outros ministros que não podem entrar nos Estados Unidos da América. Olha aqui, ó, a semana passada ele acabou tomando uma decisão que foi inesperada para muitos desses personagens. Ele foi lá e absolveu réus do 8/1, retomou as falas do julgamento do presidente Bolsonaro. Isso aqui é o Fux, né? O pessoal está desesperado com ele porque está imprevisível, eles não sabem o que o Fux pode fazer, as decisões que ele pode tomar. Olha só, ministro Luiz Fux apresentou seu voto em 2 ações penais contra acusados de participações nos atos do dia 8 de janeiro. Isso aqui é da Folha, né? Então eles falam atos golpistas. Fux considerou o STF incompetente para julgar os casos. Os réus Cristiane Angélica e Lucimário Benedito Camargo Gouveia, acusados de participarem dos atos antidemocráticos em Brasília, retomou argumentos usados no julgamento da ação da trama golpista, quando absolveu o presidente Bolsonaro. Na primeira turma, a corte tinha formado maioria, né? Eles devem ser condenados pelos crimes de associação criminosa, toda aquela barbaridade e tal. Ministro absolveu integralmente a Cristiane Angélica. Fux isentou das acusações de golpe de Estado, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, associação criminosa, dano qualificado e deterioração de bem tombado, por falta de provas individualizadas. Ou seja, o que ele coloca aqui? Se não tem os vídeos, fica impossível de colocar essas pessoas aí como criminosas. Essa era a importância. Ou seja, foi uma manipulação que a gente observou, porque os vídeos eram possivelmente recuperáveis. Dava para fazer, eu já coloquei aqui em diversas situações, se eles quisessem realmente mexer o doce, eles poderiam ter feito. E ele fez mais além. Olha só. Não vou fixar pena em réu que eu absolvi, diz Fux em dosimetria. Olha o tapa de luva de pelica que o Fux deu aqui. Porque muitos ministros agora lá na Suprema Corte estão brigadinhos com ele. Estão dolorosos, estão dodóis com o Fux. A gente pode dizer. Uns não estão olhando na cara dele, outros não estão conversando. E isso mostra muito bem, né, como que está a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. Após a primeira turma do Supremo condenar o presidente Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe de Estado, os ministros passaram a analisar a dosimetria da ação, ou seja, o tamanho das penas de cada condenado. Na vez de Fux, ele ressaltou que não vai fixar pena dos réus que ele votou para absolver, que é o caso do presidente Bolsonaro e mais 5 réus. No voto, fui buscar alguns precedentes de grandes casos. Então eu peguei o precedente de casos de corrupção do parlamento. Isso hoje seria um atentado à democracia, e é isso que vou levar em consideração para fixar penas dos réus que eu condenei. Não vou fixar pena em réu que eu absolvi.
Isso é lógico. Olha o que ele revela aqui. Na manifestação, Fux votou para condenar o ajudante de ordens de Bolsonaro, o delator, o X9, né, que não tinha X-novada nenhuma para ele delatar. O Cid incriminou pessoas inocentes para poder tirar o dele da reta, porque ele foi ameaçado. E o Fux condenou ele. Veja o que foi o voto do Fux. Ele condenou o Cid e absolveu os outros réus. Os outros ministros condenaram os outros réus e absolveram o Cid. Gente, é cartas marcadas, né? A primeira turma decidiu fixar a pena em Mauro Cid de apenas 2 anos de detenção, mais em regime aberto, que foi uma barbaridade, né? E a Globo tentou aí, né, menosprezar a decisão que o Fux Isso deu mesmo, e Leila. tal, mas aqui, ó, Fux deixa claro, qualquer um pode rever seu voto. Ele mesmo fez. Quem não tem provas pode ser inocentado com conduta individualizada. A repórter nem conseguiu nomear o que a pessoa nunca fez. Glânio, boa noite para você, boa noite a todos. Esse voto do ministro Luiz Fux, na verdade, essa apresentação dele diz respeito a um julgamento que aconteceu lá atrás, em maio, e que ele pediu vista. Agora, então, ele apresenta essas decisões em relação a 2 réus. Para um réu, que é uma mulher, ele acabou defendendo a absolvição. E para o outro, ele acabou diminuindo a pena que tinha sido já colocada ali pelo relator e seguida por pelo menos 2 ministros da primeira turma. O Fux, ele está por dentro de vários casos, né? E vejam bem como são as coisas. Por isso que é preciso lutar pela anistia ampla, total e restrita. O ano que vem, meus amigos, muita coisa vai acontecer. Até porque a gente vai ter o Cássio e o André no comando do Tribunal Superior Eleitoral. O Fux, né, também vai ter uma importante participação, porque nas mãos dele tem vários casos aí, né, envolvendo até a inegibilidade do presidente Bolsonaro. Está nas mãos do Fux. Vê que não se fala muito sobre isso e tal. O Fux pode tornar o presidente Bolsonaro elegível. Ele é o relator do caso. Ele pode acabar determinando, né, que o presidente Bolsonaro, vamos supor aí, mesmo nessa situação hoje, se fosse hoje, e as eleições fossem agora, daqui, vamos por aí 1 mês, 2 meses, ele poderia colocar o presidente Bolsonaro elegível, né, e aí botar fogo no parquinho. Mas a gente está vendo tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos. O Trump não vai desistir, ele não vai entrar numa parada para... Por exemplo, não é que nem acontece aqui no Brasil. A gente vê esses poderosos se juntando, fazem aquelas negociações que a gente conhece muito bem, sempre na calada da noite, e eles acabam sempre se acertando. A mesma barbaridade aí com Paulinho e Aécio Neves, aí, nesse caso aí, das pessoas que foram condenadas no dia 8 de janeiro. O Trump não vai desistir. Para poder reconhecer o processo eleitoral, só se o presidente Bolsonaro estiver participando do pleito. E com tudo que ainda tem de munição para os Estados Unidos utilizar, vai ficar muito difícil para o regime não estabelecer as metas propostas aí na carta que o Trump mandou para o sujeito. Tanto é aí que ele está borrando de medo, está falando que vai lá na Casa Branca, eu estou achando que vai a nada. E nem sei se o presidente Trump vai querer falar com o Lula por telefone, né, ou por videoconferência. Olha o tamanho do cagaço que está o cara. Desculpa até o palavreado, me desculpa. O tamanho do medo que o cara está. Né, precisando chamar a Janja para ir trocar os fraldões dele lá nos Estados Unidos. Não, olha que a Janja tem que ir comigo. A Janja, quem que Janja vai resolver? A Janja é nada, nada versus nada. Vai ser, né, se acontecer, que eu acho muito difícil, né, o cara tá borrando, vai fazer o brasileiro passar vergonha. Então tem várias possibilidades. O caminho está aberto, né? Ontem o Tarcísio esteve com o presidente Bolsonaro. Ele afirmou novamente: eu vou ser candidato à reeleição de São Paulo. Então eu entendo muitas vezes as pessoas ficarem revoltadas, querer descontar no Tarcísio, que ele é traidor e tal.
até hoje ele não cometeu nenhum ato que a gente possa ver que traiu o presidente Bolsonaro. Ele está afirmando. Ele vai ser candidato à reeleição. Se eu acredito, se ele fosse tudo isso aí que muitos tentam colocar, isso aí são muitos inimigos que tentam plantar essas notícias, o presidente Bolsonaro nem receberia ele. Lá na casa dele estava o presidente Bolsonaro, estava o Flávio, estava o Renan, estava o Tarcísio, né? E o próprio Tarcísio sabe também que para poder disputar a eleição aqui para presidente tem que ter o sobrenome Bolsonaro e pronto, acabou. Não adianta, sabe? Então tem muita coisa acontecendo e muita coisa vai acontecer daqui adiante. O Fux ainda não se manifestou nessas questões aí da inegibilidade do presidente Bolsonaro, que ele está aguardando o momento certo. Assim como aqueles casos que estão na mão do André Mendonça. Então, daqui até o ano que vem, muita coisa acontece. Eu falo que em uma semana as coisas mudam literalmente. Imagine daqui até lá, né? O Lula está borrando de medo. E não fiquem preocupados e tensos com essas várias notícias mentirosas. A imprensa que está desesperada, meus amigos. Quanto mais eles soltam pesquisas mentirosas, mais a gente vê o desespero deles. Mais a gente entende que eles estão completamente perdidos. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Garanto a vocês, um mês do presidente Bolsonaro nas ruas, ele já aglutina todas aquelas pessoas, porque muitos estão calados nesse momento, porque tem muitas pessoas que têm medo, né? Que é óbvio, é natural. Nós não estamos lidando com pessoas normais. São pessoas extremamente perversas. Pessoas que não têm consideração por absolutamente nada, a não ser seus próprios interesses, né? E a gente vê toda essa situação acontecendo porque, óbvio, o Moraes não era nem para o Bolsonaro estar preso, que nem a PGR teve coragem de incluir ele nessas novas ações aí contra o Eduardo Bolsonaro. Não era para ele estar preso. Isso aí é um sequestro, ele é um refém político. Refém político é a melhor maneira da gente determinar. Porque enquanto o presidente Bolsonaro está lá incomunicável e na casa dele, o Lula, enfim, pode pegar e andar mesmo que seja em ambientes fechados, sem ter aquela sombra do presidente Bolsonaro. Notem que desde quando ele tomou a tal posse, ele não tira o nome do presidente Bolsonaro da boca. E como ele disse, é preciso manter a narrativa. Não deixaremos Bolsonaro voltar, mas vai depender da narrativa que a gente vai conseguir estabelecer. Olha, mas a gente ainda vai ficar livre disso, pode ter certeza. Porque o Fux ontem deu outra lapada em Inácio, coisa que ele não estava nem... não estava esperando. Não estava esperando essa decisão aqui. Fux barra o aumento de número de deputados para a próxima eleição. Essa iniciativa aqui que eles tinham tomado, porque eles já estão esperando, né, conseguir formar bastante deputados, então eles precisavam aumentar o número de deputados aí e tal, para ver se consegue de alguma forma ajudar o Lula de alguma maneira. O Fux barrou ontem, olha. Atendendo a um pedido do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, Fux determinou a redistribuição das cadeiras da Câmara dos Deputados não ocorra nas eleições de 2026. Alcolumbre pediu ao magistrado que a Corte não tomasse nenhuma decisão e esperasse que o Congresso apreciasse o veto de Lula a uma proposta que amplia o número de deputados federais. Defiro o pedido para sustar a aplicação dos efeitos das decisões das eleições legislativas federais de 2026, até que seja concluído o devido processo legislativo, cujo resultado poderá ser aplicado com segurança e clareza a partir das eleições legislativas de 2030. Fica mantido para as eleições de 2026 o mesmo número de vagas nas câmaras dos deputados para os estados e Distrito Federal das eleições de 2022, sem redefinição do número de vagas por unidades da federação, mantendo-se a atual proporcionalidade de representação. A iniciativa foi vista nos bastidores como um aceno ao presidente da Câmara, Hugo Mota, a iniciativa de Alcolumbre, e aos deputados, já que o paraibano e seus pares ficaram irritados com a decisão dos senadores de enterrar a PEC da blindagem.
A medida polêmica levou as pessoas às ruas, determinou o arquivamento do Senado, deixando a Câmara com todo o desgaste perante a opinião pública. Não, a PEC da blindagem só foi encerrada porque o presidente da comissão lá da CCJ, no Senado, é aquele tal de Otto Alencar. Você pode ter o maior número de senadores, você pode ter o maior número de deputados. Aquele sujeito lá, óbvio que barraria. Ele entrou como senador novamente em 2022 com o apoio de Lula pela Bahia. E só entrou porque a gente viu todas as barbaridades que aconteceu. Era para a gente ter feito um número até maior de senadores. Mas não tinha pessoas com tanta força lá em 2022, tantos, assim como vai ter agora em 2026, como terá agora, e também por causa de toda aquela censura, lógico, esses personagens já estavam prevendo que poderia acontecer, né? No maior de senadores, o impeachment fica muito mais fácil de acontecer. Agora, a barbaridade que a gente observa, existem várias famílias de políticos aí que está há anos mamando, que praticamente domina a política do Brasil. Costumo dizer aqui, né, nada muda. Bisavô para avô, para pai, para filho, para neto, dominando a política brasileira, ó, quiçá desde aquelas épocas lá do Império. As mesmas famílias de sempre. E aí, no caminho, vão aparecendo personagens, como por exemplo, de Davi Alcolumbre. O estado dele e de Randolfo Rodrigues é um dos mais violentos do Brasil. Não tem progresso, infelizmente, dói falar, mas não tem progresso. Pessoas que deveriam fazer alguma coisa, você imagina que eles vão preocupar com o povo e deixar os interesses deles para trás? É óbvio que não. Isso é evidente que não, né? E a gente vai caminhando aí nessa situação. Fato é que o Fux vem dando um trabalho gigantesco para esses personagens e eles encontraram uma pedra pelo caminho. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, ajuda a compartilhar aqui e já vem fazer parte da nossa família aqui no canal Pai e Filhos. Tô de volta daqui a pouco com mais notícias e informações.